Agradecer pela forma disponível com que aceitaram o nosso convite para participar neste espaço de discussão. Uma entrevista que será conduzida pelo subdiretor do JM, Edmar Fernandes, e por mim mesmo, Miguel Guarda. Vamos tentar tocar em algumas questões que se figuram importantes para os sócios verde-rubros. É um facto que o Marítimo atravessa momentos conturbados no plano diretivo que culminou com a admissão da anterior direção. Veste o candidato Carlos Batista a vice-presidente missionário liderar agora um projeto com a maioria dos dirigentes da anterior direção, podemos aferir que pretende romper com o passado. A admissão foi um chumbo a Rui Fontes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Só para fazer um bocadinho de história, obviamente nós tivemos 2 anos de mandato, anos conturbados, com muita contestação, dificuldade de gestão, instabilidade, mas só para recordar que no primeiro ano do nosso mandato, o Marítimo conseguiu o 9º lugar, esteve muito próximo de atingir as competições europeias e, obviamente, para nós isso foi momentos bastante importantes no início de um projeto que nós preconizávamos de uma ruptura com o passado, uma democracia no Marítimo, aproximação dos sócios, uma procura de uma estabilidade, de uma forma diferente de gerir o clube, um clube mais profissional, com uma gestão profissional. Esse foi o trabalho e foi aquilo para o qual fui convidado para fazer parte deste projeto. Mas que não foi conseguido. Mas no primeiro ano foi conseguido, é isso que eu estava. No primeiro ano foi conseguido. No segundo ano houve, como sabem, uma ruptura, em termos do projeto, daquilo que tinha sido preconizado, uma ruptura do presidente da SAD com o presidente, ou vice-versa, com o presidente do clube. De facto, os resultados no segundo ano não estavam a aparecer. É exemplo de quando entramos, só para recordar, entramos em 7 jogos, 5 derrotas, 12 empates, uma substituição de um treinador de imediato. Vínhamos de um campeonato anterior em que a manutenção foi conseguida no último jogo, com prémios absurdos de manutenção, e que tivemos também nós de envolver nas nossas contas. E, como disse, uma ruptura entre os 2 presidentes. Subscreveu essa ruptura na altura? A direção subscreveu? E eu aguentei o máximo possível para que não acontecesse a ruptura, porque eu entendo, e se reparar, se olhar para o nosso programa, vamos chegar aí, o nosso programa é profissionalismo total. Hoje o futebol é só para profissionais, para pessoas competentes, pessoas do futebol. Eu tive o cuidado, acompanhei a equipa várias vezes, convivi com dirigentes, presidentes dos clubes, e hoje cada vez mais o futebol é para profissionais. O futebol hoje é científico, já não é para amadores. E daí que tentei manter... Mas reconhece que houve algum amadorismo? Não, obviamente no primeiro ano não. Mas trabalho, as mesmas pessoas do primeiro, houve falta de experiência, eventualmente, houve falta de experiência. Mas isto, em tudo na vida é assim. Nós tentamos trazer as pessoas deram o seu melhor, não há dúvida. Mas houve falta de experiência, tenho de assumir isso por parte da área desportiva. O presidente do Marítimo teve o cuidado de dizer que eu sou responsável da área financeira. Fui envolvido recentemente em conjunto com o diretor desportivo e a equipa técnica na organização da equipa principal deste ano. Mas, voltando à sua pergunta, obviamente que nós entendíamos que havia de criar estabilidade nessa ruptura, e eu no primeiro dia disse logo que era necessário trazermos alguém profissional para liderar o futebol, daí a vinda do Tiago Lenho para assumir o futebol, mas obviamente eu não tenho competência para gerir o futebol. Acho que tenho, já vi publicamente, acho que tenho muita competência, alguma competência para o handball, fui a minha vida, eu fiz 50 anos no handball, mas no futebol não. E nas empresas que eu hoje faço gestão, as pessoas, eu trago pessoas competentes para cada área específica. Nós aguentamos isto para tentar alguma estabilidade, que é isso que nós pretendíamos, e em junho, na sequência de algumas discordâncias internas e algumas situações que aconteceram, que foram públicas, na Assembleia Geral tivemos o cuidado de transmitir aos sócios que íamos devolver
a voz aos sócios, são os sócios, são soberanos no Marítimo, eles é que vão decidir, e construímos a equipa e fomos, obviamente, para uma assembleia agora, para as eleições, que é para isso que estavam disponíveis, que os sócios é quem, de facto, tem o poder de decisão do Marítimo, e para isso estavam disponíveis para voltar a voz aos sócios. Deixe-me só corrigir algo que você disse, que é a mesma equipa. Não é a mesma equipa. Esta equipa é completamente diferente. Repara, um clube... É dessa a maioria dos dirigentes. Sim, um clube essencialmente é olhado, o Presidente da Assembleia Geral, é a principal figura do clube, mas depois temos uma direção. Na direção, nós estamos... Neste momento temos o Francisco Sá, uma pessoa com grande competência, já com grande currículo, que está disponível para vir trabalhar para o Marítimo. Teve dos 6 aos 19 anos como atleta do Marítimo, tem andado em equipas de alta competição, como adjunto e já como técnico principal, inclusive no estrangeiro. E são estas pessoas que devem liderar projetos profissionais. Não podemos tentar ser competentes em todas as áreas. Temos de ser humildes para sentir que, de facto, são este tipo de pessoas... Mas o Marítimo teve profissionais, teve o Gil Luís, teve outros profissionais do futebol e que depois foram retirados, mandados embora. Exatamente, porque foi aquilo que lhe transmiti. O Marítimo, houve aí alguma falta de experiência, mas houve resultados. Mas houve uma ruptura entre os presidentes, que obviamente tenho que respeitar, porque são os presidentes das duas sociedades. O Carlos André Gomes, naturalmente, como adepto e sócio, acompanhou estes últimos 2 anos de mandato. Perguntava-lhe o que é que faria de diferente em relação ao modelo que agora chega ao fim e se tem equipa para cumprir os objetivos a que se propôs. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a minha presença aqui e o vosso convite. Em relação a estes dos últimos anos, e o registro aqui as palavras do Dr. Carlos Batista, quero fazer referência aqui a uma coisa. O Dr. Carlos Batista tem-nos acusado frequentemente de nós não termos experiência diretiva nem conhecimento. E depois, espanto dos espantos, diz que afinal faltou alguma experiência no início. E, curiosamente, diz que no primeiro ano as coisas correram bem. Ora, quando falta a experiência e corre bem, nota-se depois que no ano em que trazem essa experiência para dentro do clube, as coisas correm mal. Portanto, aqui temos alguma incongruência. Mas, em relação ao projeto e aquilo que eu acho que correu mal, corre mal desde logo quando alguém que faz parte de uma direção permite que o seu líder atue quase de forma isolada, que ele termina tudo e depois quem está por baixo quase que não se opõe ao que ele faz, quase que são submissivos àquilo que ele faz. Isso para mim começa por ser o primeiro erro, e acho que os vice-presidentes teriam que se impor em relação àquilo que era a vontade do presidente. Depois, um modelo bicéfalo, logo à partida e conhecendo um pouco daquilo que é o temperamento do Dr. Rui Fontes, víamos que estava condenado a não resultar, porque havia ali alguém que no fundo não era o presidente da SAD, mas claramente queria se impor e queria o protagonismo para si, e isso, quando entram em causa as tais guerras entre as pessoas, claramente o clube sai prejudicado. E qual é o modelo que você O nosso modelo, claramente, é o presidente do clube e os vice-presidentes são os mesmos que irão para as SADs. E é um modelo que nós pensamos que é fundamental para as coisas funcionarem. Mas, além disso, nós temos a plena convicção que as coisas só resultam se as pessoas se querem com exclusividade àquilo que querem fazer. Porque já lá foram os tempos em que para gerir um Marítimo bastava ir lá 2 ou 3 horas por dia e estava resolvido. Também concordo com a visão do Carlos Batista, que tem que ser profissionais. Eu concordo. Eu estranho é que o Dr. Carlos Batista acusou-me de querer viver à custa do Marítimo e depois de repente diz que vai ter um vice-presidente que vai trabalhar no Marítimo. Esse vice-presidente será remunerado ou não será remunerado? É isso que portanto, da nossa é uma boa pergunta que deixamos para ambos os candidatos. O que eu quero dizer é, tudo aquilo, para mim seria fácil dizer, não, vamos para lá, para o bono, não. Nós
Queremos dar toda a informação, queremos ser transparentes com os sócios. Aquilo que nós temos a dizer é que vão 3 pessoas da nossa direção que irão abdicar das suas carreiras profissionais e dedicarão-se em exclusividade ao Marítimo. E nessa perspectiva, os sócios que quiserem votar têm a plena consciência daquilo que dissemos antes. Nós não vamos dizer uma coisa e depois fazer outra coisa. Doutor Carlos Bastida, será um pouco assim, os 3 profissionais também com o mesmo modelo? Não tem nada a ver com este modelo, repare. Eu acho que o Carlos André está um pouco distante, e ele que passa muito tempo no clube está muito distante da realidade do clube. Nós temos pessoas muito competentes dentro do clube, muito. E na área financeira, na área jurídica, são pessoas que têm totalmente a documentação e o know-how do relacionamento com a Liga, muitos anos. E por isso não podemos esquecer esse trabalho que foi desenvolvido. E obviamente, quando eu digo que temos de trazer profissionais para o futebol, o Marítimo tem de subir à primeira. O Marítimo tem tipo de competência no futebol. O Marítimo tem e é esse trabalho. São essas pessoas que têm de vir para a SAD do futebol. Não é para criar emprego. O Marítimo tem 250 trabalhadores. Não precisa de mais pessoas para trabalhar no Marítimo. O Marítimo precisa de pessoas para trabalhar no pacto desportivo, que é isso que o Marítimo tem de urgentemente. Não pode estar 4 meses ou 8 meses à espera para estudar o Marítimo, nem para fazer folhas de cálculo. Portanto, os elementos da SAD não serão os membros da direção? Há apenas um elemento que é o Francisco Sá, que era adjunto do Oliveirense, que vai ser o responsável, vai apoiar, porque o Marítimo tem uma coordenação muito competente no futebol formação. Aliás, os resultados destes 2 anos aparentam isso, a presença nas 3 equipas a nível nacional. Esta pessoa vai sim fazer parte, porque aquilo que eu me apercebi no Marítimo é que na SAD, o SAD é um negócio, nós temos de ter pessoas competentes a gerir esse negócio na área do futebol, e por isso eu entendo que não precisamos nem de juristas, nem de financeiros. Na minha opinião, a típica, nós precisamos, se as pessoas estão a precisar de emprego, não há ali no Marítimo que vão ter emprego. Nós precisamos de pessoas para gerir a área desportiva. Recordo, por exemplo, uma pessoa para a unidade de reabilitação e performance do alto rendimento. São estas áreas que estão identificadas. Já se percebeu essa ideia, mas já que falamos do futebol, há uma pergunta para ambos os candidatos. Se ganhar as eleições, Tulipa tem a vossa confiança, tendo em conta que está a um ponto da subida direta, mas a verdade é que a equipa não faz exibições convincentes. Começamos pelo Carlos André Gomes. Repare, o Tulipa é o treinador do Marítimo e obviamente nós temos um projeto e esse projeto tem claramente definido os perfis das pessoas e os objetivos que queremos com o projeto. Se o Tulipa e a equipa técnica e toda a gente que está no Marítimo, no futebol, estiverem imbuídos do mesmo espírito e do mesmo projeto que nós, obviamente serão os nossos companheiros de estrada. Portanto, eu não posso estar a dizer que o Tulipa vai ser o nosso treinador ou o Tulipa não vai ser o nosso treinador. Não, eu tenho que conversar com o Tulipa, tenho que conversar com os jogadores e tenho que perceber se estão imbuídos do mesmo espírito que nós. Se estiverem imbuídos, claramente serão os nossos treinadores. Carlos Batista. Pois, é esta diferença. Mas a diferença de opinião, obviamente, penso que aqui há uma diferença enorme de opinião. Se fossem iguais, estavam na mesma lista. Não é isso. Repara, é esta questão que eu acho que falta, obviamente, a experiência. É porque assim, esta estrutura que nós neste momento estamos a preconizar, construir em conjunto com o antigo capitão também do Marítimo, são esta estrutura que vai em conjunto que a equipa tem encontrar o rumo do futebol do Marítimo. Não é o Carlos Batista que vai falar com os jogadores para decidir como é que vai ser o rumo do Marítimo. Os jogadores não têm opinião sobre aqui, é que a equipa técnica, com esta estrutura profissional e com experiência, esta pessoa que eu estou a dizer que trabalhou com o Vitor Oliveira, com o Daniel Ramos, são pessoas que têm muito, e o futebol hoje está muito evoluído para nós tratarmos isto com amadorismo. O futebol tem de ser tratado como profissionais, isto é uma ciência, já não é o futebol de há 30 anos, e por isso eu acho que é importante para qualquer decisão ser uma decisão muito ponderada e muito trabalhada com quem de facto tem competência para o efeito.
Olhando para o plantel atual, quantos reforços acham que eventualmente pode precisar, mesmo sem falando ainda com o Mister, para alcançar a subida de divisão? Carlos Batista. Muito bem. Repare, eu tenho falado com frequência que a equipa técnica, aliás, isso foi algo que eu assumi desde julho, em conjunto com o diretor desportivo na altura, tenho falado com frequência. Obviamente, construímos uma equipa competente. O Marítimo este ano está a disputar um campeonato diferente, um campeonato que precisa de ganhar os jogos todos. É diferente, os jogadores têm uma pressão enorme. Isto, de alguma forma, o perfil dos jogadores já é diferente do ano passado, que o campeonato tinha um perfil de outra forma. E eu tenho falado com frequência. Aliás, tenho acompanhado, e estive agora no domingo em conjunto com a equipa, e estivemos juntos, e o que eu acho é que nós temos em conjunto de traçar aqui identificar em conjunto nesse trabalho que está a ser feito. Nós neste momento já temos praticamente definido quais são as lacunas da equipe. Não porque os jogadores que vieram não são competentes, isto é que é importante, não é isso, é por questões de adaptação, o perfil do jogador provavelmente não se está a adaptar à equipa técnica. Este trabalho é um trabalho que tem de ser feito em conjunto e tem de ser pessoas competentes para o fazer. É isso que eu... Mas faltam quantos? 2, 3 jogadores? Faltam um ponta de lança? Neste momento já temos identificado. Obviamente é fácil de identificar as lacunas da equipa, aquilo que nós precisamos, mas o mercado é só em janeiro, não é? Já temos alguns jogadores identificados para reforçar a equipa. Mas quantos reforços? Vamos lá ver, eu não posso tomar uma decisão. Se eu estou a apresentar aqui alguém que vai trabalhar na estrutura comigo, obviamente temos ainda de falar com essas pessoas para... Mas como já disse que estavam identificados... Tenho vindo a trabalhar, isto é um trabalho bastante longo, é um trabalho que vai se prolongar ao longo do tempo, e quando a 18 de novembro, este trabalho tem de ser, obviamente, posto logo de imediato em prática. Carlos André. Da nossa parte, aquilo que existe portanto, temos estado em contacto com a pessoa que será o nosso diretor desportivo e temos perfeitamente identificado quem são as pessoas que podem ser. Mas, obviamente, isto é a identificação que nós temos, mas ainda sem falar com a equipa técnica. E esta conversa com a equipa técnica é importante que aconteça para ser ela a identificar efetivamente... O vosso diretor desportivo, só para os ouvintes saberem, não sei se pode... Em breve as pessoas vão saber. Okay. Em breve as pessoas vão saber e terão conhecimento. É uma pessoa que está muito ligada ao futebol, muitos anos de futebol, e que está perfeitamente identificado com a indústria. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que nós, da nossa parte, temos perfeitamente identificadas as pessoas, mas, obviamente, terá de haver uma conversa com a equipa técnica do Marítimo. Eu, por uma questão de respeito, evitei a todo o custo falar com alguém ligado às equipas técnicas do Marítimo ou aos jogadores, quem quer que seja, precisamente para não criar aqui nenhuma imagem de que eu pudesse estar a interferir no balneário. Não. Nós achamos e devemos respeitar quem está lá e quem está lá que tem que falar com as equipas técnicas. Por isso nós procuramos evitar isso a todo o custo. Há aqui um aspecto no plantel relacionado com um jogador que era uma referência do clube há pouco tempo, que é o Zainadine, foi capitão durante muitos anos, que não tem jogado e é seguramente dos mais caros do plantel. Este atleta é para sair em dezembro ou é para valorizar? Carlos André primeiro. Do meu ponto de vista tem que ser o treinador a informar se conta com o jogador ou se não conta com o jogador. Mas concorda com o jogador que com um salário tão elevado não pode... Reparem, eu não tenho a capacidade, eu não sou treinador do Zainadine, claro. Não sei o que é o trabalho diário do Zainadine, por isso não posso dizer se concordo ou não concordo. Se ele não joga, com certeza o treinador terá uma justificação para isso, e será essa justificação que teremos que saber junto do treinador para perceber o que é que se passa e qual é o caminho que temos de dar ao Zainadine. Eu não estou a dizer que o salário lhe garante lugar no 11 inicial. Não pode haver um jogador suplente com o salário dele. Eu percebo, mas repare, o plantel tem 25, 30 jogadores, não interessa, todos eles têm um salário e todos eles têm uma metodologia de trabalho. Nem todos vão poder jogar, portanto temos que perceber muito bem o que é que se passa. Ainda em relação ao Zainadine, gostava de saber a sua opinião. Não, o Zainadine claramente que é uma referência no Marítimo, tenho um excelente relacionamento com ele, é uma excelente pessoa, mas obviamente aqui finalmente estamos de acordo. Obviamente a equipa técnica que decide quem é que joga, não interfere minimamente, nem tem competência para esse efeito. Obviamente
falamos com regularidade, sei aquilo que o nosso Mister e a sua equipa transmite, o que é o seu posicionamento, mas respeito, não tenho condições, e tudo de acordo com o que não tenho condições para interferir nesse processo, por isso é que vamos ter pessoas para, de alguma forma, partilhar com outro tipo de competência essas questões com a equipa técnica. No plano financeiro, o Carlos André já o disse para milhões desperdiçados, fala em 2 milhões. Não, Carlos Batista 2 milhões era o resultado negativo. Sim. Carlos Batista fala em lucros superiores a 1,3 milhões de euros. Carlos Batista, fica a dúvida, as contas estão saudáveis? Não, repare, aqui estão piores ou melhores daquilo que recebeu? O que me entristece nisto é que o Carlos André, a sua equipe, os seus apoiantes, todos têm presença assídua, e ainda bem que é assim, nas Assembleias Gerais. Têm apresentado. E são esclarecidos. Repare, fala assim 15 milhões que foi deixado no marido. E pá, podiam ter deixado 30 milhões, mas tinham as dívidas de 13 milhões. Repare, só a Tecnovia e a AFA foram logo 11 milhões. Portanto, já estamos a falar de 4 milhões. Se estamos a falar, vou-lhes dar outros exemplos. 4 milhões. Se estivermos a falar de 800 mil de prémios que ficaram da época anterior, se falarmos, não sei se recordo, do Rafael Miranda, se lembram-se do Petit, estamos a falar mais de 300 mil euros. Estamos a falar de uma data de processo, nós fechamos para aí 10 processos, processo da equipa B do Marítimo, de reclamação junto do governo de um estatuto diferente, pagamos 300 mil euros do estatuto. Tudo isto vem deduzindo, e se fizermos as contas, nós acabamos, e o Carlos André sabe disso, acabamos o ano com 2 milhões e 300 mil em caixa. Portanto, pagou-se. Quando a direção anterior saiu, quando assumimos, já tínhamos só 8 milhões na caixa. Pagamos 1 milhão e 600 mil a fornecedores. Tínhamos eletricidade para pagar. Enfim, havia uma diversidade de pagamentos para fazer que veio deduzindo os valores. Obviamente que também entraram receitas e permitiu, de alguma forma, o equilíbrio das contas. Repito, o equilíbrio das contas. De facto, nós neste momento tivemos um resultado positivo no ano que já tinha transmitido, no ano seguinte, na descida, o resultado. Mas eu não te vou falar, o que me interessa a mim neste momento é falar do futuro. Como é que é o futuro? Se a mas lista o futuro do passa por ter contas saudáveis. Sabemos que queremos saber. Exatamente, contas saudáveis. Mas deixa-lhe dizer uma coisa que é interessante. Só para explicar uma coisa. Não sei se o Carlos André tem conhecimento disso. O Marítimo, nos últimos 7, 8 anos, nunca teve resultados positivos. O que é que resultou dos resultados positivos do Marítimo? Foram as transferências. Porque se nós olharmos para as contas do Marítimo sem as transferências, são sempre negativas. E o Carlos Batista, se uma empresa não vender, tem resultados negativos. O mercado do Marítimo também é vender jogadores. Exatamente. É isso que estamos a dizer. E agora quantos é que vocês venderam? Vendemos muitos. Venderam 2, o Mosqueira e o Vidigal. Mas repare, e o Pelágio. Deixa-me só concluir. E é assim. Por exemplo, vou usar o exemplo. Nestas contas, o Matheus Costa tinha uma proposta. No ano da primeira administração, que eu fiz parte, tinha uma proposta de 1 milhão e 200 mil euros da China em abril. E foi assumido, com alguma renitência minha, porque entendia que os resultados, depois para os sócios é sempre. Nós não assumimos essa venda, porque ainda tínhamos a réstia de esperança de chegar à Europa. Mas estávamos a falar de 1 milhão e 200 mil euros. Portanto, esta linguagem, estamos aqui a falar sempre das contas, já de alguma forma ultrapassada, mas é preciso também ver as oportunidades e os momentos. O Joel, durante o ano passado, tínhamos a oportunidade, se ele atingisse determinados objetivos, de vendê-lo, só acabamos de vender este ano por 800 mil euros. Já tínhamos emprestado 200 mil, mais 600 mil. Portanto, isto é uma... As contas, eu neste momento, a minha preocupação é aquilo que pretendo saber do Carlos André, como é que vamos, quais são as, em termos de futuro, como é que o Marítimo, e é isso que os sócios querem saber, como é que é o futuro do Marítimo, como é que vamos, porque dizer, mas a gente não tem dinheiro agora, como é que vamos fazer para o futuro? Não,
O Marítimo tem que criar condições para que isso aconteça. E é para isso que estamos aqui. Não é para se entramos aqui para dizer não temos dinheiro, não podemos... Não, o Marítimo tem orçamentos para cumprir. Carlos André, mantém as críticas relativamente a esta Claramente. matéria? Vai pedir uma sindicância caso vença as eleições? Repara, isso não é pedir sindicância, não. Obviamente, quem chegar ao Marítimo tem que analisar as contas. E o Sr. Carlos Batista, que frequentemente diz que o primeiro ano correu muito bem, tiveram 1.300.000 de resultado positivo, ou 1.200.000. Não sou eu que digo, estavas na Assembleia. Sim. E as contas estavam ditadas e tinham revisão. Sim, mas eu não estou a dizer que não estavam. Não sou eu que digo. Não, mas não foi o que disse. É que Não, estou a dizer, mas tu sabes, não eu precisas sei, sim, mas mas pronto, mas vamos desmistificar um pouco isso. É porque esse 1.200.000 dizem respeito. Os senhores entraram em dezembro de 2021. Portanto, dezembro de 2021, o plantel já estava feito pela direção anterior. Depois, no mercado de janeiro, se bem se recorda, não houve nenhuma intervenção no mercado do Marítimo. Tiveram mérito, houve mérito, não é preciso dar mérito. Não entrou ninguém e tivemos o resultado que tivemos, sim. Sim, sem dúvida. Mas, portanto, em termos orçamentais, não houve nenhuma alteração vossa que permitisse melhorar esse resultado. Porque o que houve foi, na planificação do plantel... Não, houve valorização do plantel, Carlos André, houve valorização do plantel. Mas venderam algum jogador? Não interessa. Venderam algum jogador? O Batista Costa não vendemos, mas foi pelo mas o que é que isso contribui? Repare, o Carlos Batista diz que teve uma receita de 1.200.000. E eu digo, ok, é verdade, mas essa receita tem muito mais a ver com uma estratégia e com uma definição de plantel. Peço desculpa te interromper, só para dizer, tu tens a noção do prémio do nono lugar que tivemos quando atingimos o nono lugar na primeira liga? Tens a noção? Não, estou a perguntar-se. Não estou a discutir. São 700 qual mil foi o euros. prémio. Portanto, havia aqui Matheus Costa 1.200.000, 700 mil euros Sim. de atingir o lugar. E é preciso ponderar estes fatores. Enfim, Mas não é isso que agora, estamos a discutir. não te limitas à questão financeira. O marido tem que ter resultados desportivos. Mas estamos a falar da questão financeira, não estamos a falar da questão financeira. Mas a questão desportiva também é importante. É muito mais importante do que provavelmente a questão. Carlos Batista, nós sabemos que os resultados desportivos são a mola de toda a parte financeira. Ainda bem. Nós sabemos isso. Agora, dizer que o mérito é vosso ter um resultado positivo de 1.200.000 quando vocês, na prática, não tiveram nenhuma intervenção nesse aspecto, é que eu acho que já é um bocadinho exagerado. Não tivemos nenhuma intervenção. Isso é uma brevidade do que tu estás a dizer. Não tivemos intervenção nenhuma. Então nós é que gerimos o plantel e não tivemos... Não construíram o plantel. Não tiveram nenhuma intervenção em janeiro. O que é que aqui podia distorcer o orçamento? O que é que podia distorcer? A gestão de um clube não é só construir o plantel no início, e a gestão do clube ao longo do ano não tem mérito. Não há mérito. Carlos Batista, não estou a falar perceber. da SAD, não é do clube. Da SAD. Só para concluir então, Carlos André, relativamente a esta questão... Não, eu continuo a dizer, como o Sr. Carlos Batista disse muito bem, é que depois o Dr. Carlos Batista mistura um pouco aqui um conceito e baralha as pessoas. E eu disse, e vou esclarecer para que não haja dúvidas, eu quando disse que havia aqui um diferencial de 7,5 milhões neste ano que corre, que diz que há 10 milhões de custos para 2,5 milhões de receitas. E isto o Dr. Carlos Batista sabe disso. Mas isso é para o próximo ano ou este ano? O ano que vamos entrar... 2023, 2024. Ok, muito bem. Foi o que o Dr. Carlos Batista transmitiu na Assembleia Geral passada. Exato. Foi ano depois. Portanto, que havia 10 milhões de custos e receitas previstas de 2,5 milhões. Não foi isso que disse. Não, continuas, Carlos. Não posso estar sempre a interromper. Mas pode dizer o que é que disse. Pois exatamente. Muito bem, obrigado. Podes só para lembrar muito rapidamente. Só para lembrar ao Carlos André, nós temos, novamente, temos 2 milhões em caixa e temos 4 milhões para receber de transferências, que ele está a ser escasseio. E vou lembrar... mas a receita já foi restada lá atrás. É que você está a mostrar com sorte, está a mostrar resultado económico com efeito de tesouraria. As pessoas querem saber é se nós temos condições financeiras para pagar o orçamento deste ano. É isso que as pessoas querem saber. E é isso que eu estou a dizer. Nós temos 4 milhões. E vou só dizer ao Carlos André, que foi uma das questões que ele e os seus apoiantes questionaram muito na Assembleia Geral. Esta equipa competente dentro do clube, nomeadamente... Não foi os meus apoiantes, os acionistas. Não, e os apoiantes também. Esta equipa este jurista do nosso, inverteu, só para lembrar, a questão do francês, que o contrato era de 4 anos com o Braga e afinal reduziram para 1 ano quando fosse transferido. Não conseguimos, no nosso mandato, ganhar em sentença. Neste momento, hoje, posso
que era uma das questões que foi levantadas por eles. Lá está, o Dr. Carlos Batista Posso está a esclarecer? confundir as pessoas. Espera, posso- Isso, você está a falar de um fluxo de tesouraria, isso não é uma receita. Não interessa, mas eu tenho de depois saber o problema é mesmo esse, é que não Carlos André, interessa. eu tenho de saber Carlos qual é o Batista. financiamento, que as pessoas o que querem saber. Mas, se é Carlos possível Batista, cobrir mas o orçamento ou não. é preciso perceber uma coisa. Uma coisa é aquilo que é o efeito de tesouraria, que eu acho que é importante, obviamente. Se Fundamental é para o possível. clube. As pessoas querem saber, Sem tem dinheiro dúvida. para me pagar os Sem ordenados dú- ou não Sem tem? dúvida. Pronto. Mas isso não pode ser a condicionante em termos daquilo que é o resultado económico. Resultado E o resultado económico não se faz com essas misturas de fluxos de tesouraria com Vou explicar, porque a receita do francês já está restada Vou lá explicar ao atrás. Carlos André uma coisa, é assim, não há nenhum clube português, e vou explicar este que é importante, o Carlos André. Se não tem a tesouraria Não é que isso, sobrevive. não é isso, não é isso, não é isso. Não vai responder o que eu vou dizer. Então, diga. Não há nenhum clube português que tenha, no início, resultados positivos quando apresenta o orçamento do ano. E isso veio-se... Os clubes portugueses todos vivem de transferências. E isto é público, todos vivem de transferências. Portanto, esses déficits orçamentais são cobridos. É por isso que a maior parte dos clubes nacionais, todos estão a ir buscar outras formas de financiamento. É exatamente para cobrir esses déficits que têm e para não estar sempre pendentes de transferências. Agora, não vai estar a fazer um orçamento. Isso é um orçamento. Um orçamento no início do ano, só a contar. Vou ter 5 milhões de receitas, tenho que ter 4 milhões, quero ter um resultado de 1 milhão de positivo para apresentar os shows. Isso não é forma de gestão, Carlos André. Não é? Então é. a sua é que é. Não é isso. Estamos falados, estamos há 30 e convencidos. tal anos numa empresa. Mas já se percebeu que há opiniões divergentes na por isso. forma de analisar, mas de qualquer forma, Carlos Batista, para esclarecer, sobretudo, e também os colaboradores do clube, nesta altura podemos dizer que os ordenados dos funcionários estão assegurados? Não, eu vou lhe dizer o seguinte: os ordenados estão em dia. Desde que tudo Estão assegurados? Estão assegurados. Nós temos portanto, nós temos assegurado financiamentos, exatamente para cobrir principalmente aquilo que nunca foi feito, que é o licenciamento do estádio. Nós temos, quer uma instituição nacional, quer uma instituição internacional, que tem assegurado, eu tenho assegurado os financiamentos e conjunto O com os meus Carlos Batista ou o Marítimo tem assegurados? com os meus colegas de direção. Sim, mas o Carlos Batista, eu tenho assegurados. Mas é o Carlos Mas eu Batista disse- que tem Espera, assegurados ou é o Carlos- Marítimo que tem Carlos assegurados? André, podes-me ver? Não, Eu estou-te a dizer isso, assim, eu e os meus colegas de direção. Obviamente, há alguma credibilidade que é preciso ter nas instituições Claro, locais. Obviamente, claro. é só esse. Mas eu disse, eu e os meus colegas de direção temos assegurado financiamento para cobrir o Marítimo. Obviamente, o Marítimo tem de ter outras estruturas de financiamento, tem de procurar, e nós, em devido tempo, apresentamos alternativas. Foi aprovado em Assembleia Geral outras formas de financiamento e estamos, de alguma forma, suspendemos por toda esta perturbação, toda esta distúrbio, estas Assembleias Gerais Constitutivas, que o Carlos André também esteve lá presente. E foi para a reunião. Onde? Foi presente para ir às reuniões da Assembleia Geral Constitutiva. Sim, pediram ajuda para ir lá. E qual é o problema? Não tem problema. Há algum problema? Já Mas, só lembro. repare, Dr. Carlos Batista, Estou vamos só lá a lembrar. perceber. O Dr. Carlos Batista vem com a história de nós iniciamos as negociações, mas depois suspendemos. Exatamente. Mas você esquece daquilo que disse aqui há dias, é que já no plano estratégico tinham pensado se demitir. Exatamente. Então, se no plano estratégico tinham-se tentado demitir, porquê que iniciaram as negociações se estavam a pensar se demitir? Carlos André, o Marítimo não pode parar. É isso que vocês ainda não perceberam. O Marítimo não pode parar. Não, o que eu não percebo é que vocês dizem, nós iniciamos as negociações, Exatamente. mas depois suspendemos por causa do... Carlos André, Mas vocês já estavam a vocês pensar... pedem Carlos André, Vocês pedem não, porque a minha assinatura não está lá. Portanto, seja claro, não metam o meu nome disso. Não, mas para as reuniões é que está presente. o doutor, porque pediram uma ajuda, como se lhe pedissem ajuda se você também ia. O doutor Carlos Batista é perito em insinuar as coisas. Portanto, diga as coisas de caras como lhe digam. Não insinue, não venha com as insinuações. Para mim, assim. Carlos André, então teme uma situação difícil que possa encontrar no Marítimo? Obviamente que tenho. Mas também tenho uma equipa que está preparada para enfrentar as dificuldades. Mudando de tema, soube-se hoje que a lista C não foi aceita devido a irregularidades que compunham nas listas, mas também existe uma providência cautelar alegando irregularidades nas vossas listas. Isto causa-vos algum tipo de preocupação? A mim não me causa preocupação nenhuma, que eu tenho perfeita consciência que a minha lista tem tudo legal. Uhum. Não, obviamente, a mim preocupa-me toda a estabilidade que está à volta do Marítimo. Não é? Obviamente que sim.
estou preocupado. Estas providências cautelares podem ter de alguma forma um efeito suspensivo? Não me compete, não tenho competência para transmitir isso. Acho que é pena. Parece-me que a lista ceia está colada a essa providência cautelar e acho que é mau. Mas quem não deve não teme, era o sentido da pergunta. Portanto, não lhe preocupa não há irregularidades na sua lista? Quer dizer, estou a perguntar. Sim, exatamente, é uma boa pergunta, não é? Mas obviamente já houve aqui alterações nas listas, portanto é sinal que nem sempre estamos seguros daquilo que estamos a fazer, portanto não posso obviamente transmitir aquilo. Agora, o que eu acho é que é pena, nós, obviamente todos os sócios do Marítimo têm direito a apresentar as suas listas, a concorrer às eleições, mas é preciso rapidamente o Marítimo ter uma decisão, independentemente de quem for a lista, é importante tomar uma decisão, porque o Marítimo no dia 18 de novembro tem de começar a tomar decisões, e isto que o Carlos André, mas o Carlos André diz planeamento estratégico, mas também, por outro lado, a gente pedia à Assembleia Geral, mas contratou os jogadores, temos sempre a atuar, nunca paramos, e é preciso, o Marítimo tem de estar sempre a andar os sócios, e o Marítimo tem uma dimensão tão grande, que não pode ficar a aguardar por momentos de eleições. É preciso dar continuidade, é preciso acompanhar a equipa, é preciso estabilidade, e isso é o que tem. O Marítimo não é só futebol, é também modalidades amadoras. Podemos considerar que a estrutura é pesada para o clube? Podem rever o ecletismo da instituição, Carlos André? Da minha parte, portanto, o Marítimo tem um histórico de ter várias modalidades modalidades ditas amadoras na sua história, e essas têm de continuar. E têm de continuar não só pelo facto de elas existirem, mas acima de tudo porque é uma forma do Marítimo marcar a sua presença na sociedade, e é uma forma de cada vez mais conseguir angariar pessoas que se revejam na causa marítima. Portanto, as modalidades amadoras é um meio de agregação dos maritimistas e que tem claramente de continuar. Carlos Batista. Obviamente que sim, o ecletismo do Marítimo, eu fui atleta do Marítimo tantos anos, desde 74, portanto e foi isso que me fez ser maritimista, foi isso que me fez ir aos estádios, e hoje isto que nós conquistamos dos sócios não é só por fruto do futebol, também são os pais dos miúdos que praticam as modalidades do Marítimo. É extremamente importante o ecletismo e de alguma forma, obviamente que o Marítimo tem aqui um universo de 250 colaboradores, 1.700 atletas, é muito, é um clube de grande dimensão, mas é importante criar condições para que de facto o Marítimo, com a sua responsabilidade social que tem e de integração dos jovens na sociedade, é importante manter esta aposta. Obviamente é preciso de uma forma controlada, porque isto não só a nível de infraestruturas como em termos financeiros tem um peso grande no orçamento do Marítimo. Nesse sentido, nessa perspectiva pesada em termos orçamentais, já há a possibilidade de preverem uma aposta mais focada em modalidades autossustentáveis? Não sei se já pensaram sobre isso no vosso modelo de proposta. O que tem que haver, o que nós temos que perceber é quais são os orçamentos de cada uma das modalidades, e depois temos que conseguir perceber quais são as receitas, e quando falo de receitas estou a falar de subsídios do governo, tudo que estão a subsidiar essas modalidades. E nós temos que adequar as modalidades em função daquilo que é. Neste momento, nós não podemos. O grande objetivo é que o futebol suba a divisão. E nós temos que concentrar todos os esforços no futebol para trazê-lo para a primeira divisão. Só assim é que conseguiremos gerar receitas no futebol que depois possam ser libertadas para as outras modalidades. Ora, enquanto o Marítimo não depende da primeira divisão, essas modalidades têm que ter um orçamento adequado àquilo que é as suas receitas ou os subsídios que recebem. Sacrificando as modalidades, num objetivo... Não é sacrificando, é preciso perceber o que essas modalidades têm em termos de custos, e perceber como é que pode haver aqui modalidades que tenham subsídios que são sedentários naquilo que é o seu consumo e que se calhar pode libertar para outras modalidades. Teremos que analisar uma a uma. Carlos Batista, tem relação. Excedentário vai ser difícil. Mas pronto, não é fácil. Mas pronto, eu só vou recordar que o Carlos André teve o cuidado, numa Assembleia Geral do clube, de dizer, pela primeira vez no clube apresentamos o plano de atividades e orçamento do clube. Muito bem. E foi com base nisso
que nós estamos a trabalhar. Obviamente, como digo, temos uma equipa interna bastante competente e que tem acompanhado. De facto, foi identificado no clube as prioridades em termos de investimento das modalidades e as outras também em termos de formação. Mas isto é um processo dinâmico, quer dizer, nós fomos confrontados este ano, só para terem noção, fomos confrontados com a presença de 3 equipas, pela primeira vez na vida da região, 3 equipas da formação a participar a nível nacional, numa primeira divisão nacional, sub-15, sub-17, sub-19. Isto é um esforço financeiro brutal. E não há coragem, apoio os apoios nunca dão para cobrir estes montantes. Temos uma equipa B que não é apoiada. Enfim, tivemos a coragem de inverter a situação provisória dos sub-23. Portanto, tudo isto tem custos. E quando estamos, ao longo da época, confrontados com estas situações, temos de arranjar melhores meios. Agora, nós também todos sabemos que a economia da região não é forte no sentido de também dar apoios e criar condições para estas equipas sobreviverem. Obviamente temos de trabalhar, mas as modalidades são fundamentais. E por isso temos também, deixe-lhe dizer, na nossa direção, a Cristina Gomes, uma atleta de alta competição, que tenho o orgulho enorme de fazer parte desta nova organização, em conjunto com as pessoas que já estão lá a trabalhar. Falando sobre o handball, qual será a intervenção de cada uma das candidaturas neste projeto? Qual será a aposta? Começo pelo Carlos Batista. Carlos Batista, muito bem. O handball foi sempre aqui, o Carlos André teve sempre aqui uma pedra no sapato. Não tenho pedra no sapato, Carlos Batista. O que eu acho é que não, a informação não é passada para os sócios. Assim, as pessoas confundiam um bocado, porque de facto a minha carreira foi toda no handball, tive 9 anos, fui o Carlos Pereira e o Governo Regional e o Académico me convidaram para liderar desde o início o Madeira SAD. Só para recordar que vencemos uma Taça de Portugal. Primeiros títulos masculinos na Madeira foi o handball que os trouxe, com os grandes colossos do handball nacional. Trouxemos uma Taça de Portugal e trouxemos um campeonato nacional. Só para recordar, eu subi como atleta em todos os escalões até chegar à primeira divisão nacional, como atleta. Mas não é isto que é importante, porque eu não estou aqui, mas só para dizer que de facto é uma modalidade que tem apreço. E depois tive 9 anos no Madeira SAD e saí. De alguma forma, porque a minha relação com o Presidente do Marítimo, penso que também havia aqui, pensando que eu te queria algum protagonismo de estar a liderar um projeto de sucesso. Mas o que é importante aqui dizer é o seguinte: o handball, na época passada, que nós assumimos totalmente o handball, atingiu a final da Taça de Portugal, com uma equipa, o Sport, perdemos por uma bola na final, com uma equipa que tem 10 vezes o orçamento, tem perto de 4 milhões de orçamento. Portanto, aqui, nós trouxemos, nós temos jogos, e o Carlos André tem tido esse cuidado, está presente, tenho visto lá. Jogos com o pavilhão cheio, exemplo do futsal, e isto é difícil de inverter. Agora, uma questão, em termos financeiros, que as pessoas questionam o investimento, só para lembrar ao Carlos André, que era uma pessoa ativa, e estava na estrutura do Marítimo, fazia lá, tinha um projeto do Marítimo e andava sempre presente na estrutura do Marítimo. E ele, só para lhe recordar que o Marítimo tinha um projeto do Madeira SAD, tinha 50% do Marítimo e 50% do Académico, e estava a meter sozinho 120 mil euros ano para manter o Madeira SAD. E nunca ninguém veio questionar isto. Agora, o Carlos Batista foi desafiado pela direção para trazer o handball para dentro do Marítimo. Eu é que decidi, eu é que fiz o projeto que eu apresentei, trazer o handball para dentro do Marítimo. O Marítimo continua a investir o mesmo tanto. É o terceiro investimento que o Marítimo faz. Primeira equipa B, futebol feminino e em conjunto futsal. Foi esta a decisão que foi tomada entre futsal e handball. Porque o handball de facto tem receitas superiores, tendo em consideração o estatuto que tem. E nós, com este orçamento, temos mantido uma equipa que está a lutar pelos lugares semelhantes do handball português. Portanto, isto é importante também, de alguma forma, em conjunto com o futsal, fizemos uma alteração em termos de paradigma, trazendo um treinador madeirense que tem demonstrado grande competência, atletas madeirenses. E este trabalho, obviamente, nós queremos trazer no futuro cada vez mais atletas madeirenses, mas é preciso fazer investimento para ser reconhecido e para ser apelativo. E esse é o trabalho que temos vindo a fazer e, de facto, incomoda porque se vê resultados, não é? É para manter, digamos assim, a forma de projeto do handball. Não, lá ver, os projetos são dinâmicos, não estou a dizer que seja para manter.
Obviamente entristece-me. Nós vamos agora, hoje estava o Paulo Fidalgo no lugar, temos a Final Four da Taça, vamos estar com os 3 maiores clubes nacionais, Porto, Sporting e Benfica, em dezembro, e obviamente entristece-me ver se houver aqui um desinvestimento fruto dos resultados que o handball tem tido ao longo dos anos, mas também não posso descurar o investimento que é necessário fazer nos restantes, e vai haver aqui um equilíbrio, mas é preciso dotar o Marítimo de condições para continuar também a dar estas alegrias aos sócios. Carlos André Gomes. Em relação ao handball, é muito simples. O Dr. Carlos Batista puxa sempre os OS e isso tudo. Os OS são muito bons, mas são bons quando não põem em causa a viabilidade num clube, porque diz que o presidente anterior se calhar que não gostava porque o Carlos Batista estava a adquirir muito protagonismo, então se calhar decidi retirar. E eu se calhar acho que o decidi retirar porque se calhar a situação financeira da SAD, como o Carlos Batista deixou, não era saudável. Porque a informação que eu tenho em 2015, e não o interrompo e agradeço que não o interrompa. Em 2005, tanto quanto eu sei, a situação da SAD do handball tinha um capital próprio negativo em cerca de 400 mil euros. E se for preciso, eu tenho ali e posso-lhe trazer. Ok? Depois, outra coisa que o Carlos Batista diz é que as vitórias são todas importantes. Tudo é importante e faz parte da história. Mas faz parte da história se o clube existir. Porque se as vitórias tiverem a hipotecar o futuro do clube e ele deixar de existir, isso passou à história tudo. Portanto, o que nós queremos é ter alguma racionalidade entre aquilo que é um investimento e aquilo que é o custo financeiro do mesmo. E é isso que eu acho que o Sr. Carlos Batista, ninguém sabe, desde há 2 anos, quando entraram, ninguém sabe os resultados da SAD, do handball. São públicos. São públicos. Mas onde é que estão? É que eu não sei, eu peço e ninguém me dá. São restados. Aliás, eu peço, onde é que estão? Então são restados, eu sou uma sociedade desportiva. É porque não vejo. Ao Carlos Batista, eu ainda que há dias mandei-lhe um e-mail a solicitar isso, mandei ao Presidente da Assembleia Geral. Enquanto estou a falar com o Carlos Batista é o responsável da área financeira do Marítimo. Ao Presidente da Assembleia Geral, não foi para mim. Sim, está bem. Mas é através do Presidente da Assembleia Geral e o... Carlos André, só para foi para o Geral do Marítimo e o seu nome está lá. Nós apresentamos o plano e orçamento para a primeira vez que o Carlos André elogiou... No clube. E não foi na SAD. Carlos Batista, está lá o que o clube vai injetar na SAD. O que queremos saber é qual é o resultado, qual é a real situação da SAD. E ninguém sabe. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Eu disse-lhe ainda agora que é assim. A SAD do handball, neste momento, tem essas transferências que o Carlos André está a dizer, esses prejuízos estavam novamente na SAD e o Marítimo é que estava lá a meter o dinheiro. E o Carlos André isso nunca questionou. Mas quer dizer, eu não questionar lá atrás, não posso questionar agora. Mas eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é que... Tenho esse direito, não tenho? Totalmente. Agora, o que eu estou a dizer é que esse dinheiro que é injetado no handball é o que foi feito ao longo dos anos, indevidamente, são os mesmos montantes, e isso está em Assembleia Geral e está aprovado pelos sócios. Mas, Carlos Batista, o que quer saber é os resultados da SAD do handball, e os resultados da SAD do handball nós não conseguimos saber. Eu sei que vai ver os onde é que estão? É porque peço ao Marítimo, ninguém me dá. É fácil, é assim. Está bem. Fui aprovado. Então posso contar que me mande os resultados. Fui aprovado. Posso contar que me mande. As ainda não estão fechadas, mas quando virem fechadas, claro. Mas as do ano passado estão fechadas. Estão fechadas. Então pode mandar. Muito obrigado. E até explicar. Okay. Já foi útil este debate. Já consegui uma informação que de outra forma não conseguia. Mas queria concluir esta parte do handball. Não, repare, o handball segue a mesma lógica das outras modalidades. O clube neste momento tem que ter a sua prioridade virada para o futebol e o investimento tem que ser no futebol para garantir que sobe à primeira divisão. E portanto não pode dispensar nem um cento para outras modalidades sem ser aquilo que é o que está devidamente acomodado nos orçamentos das mesmas. Por isso, nessa perspectiva, o handball há de continuar, tem é que ser revisto como é que... se o Carlos Batista me disser tudo o que o handball consome está devidamente... tem equivalência na receita, eu digo, ótimo, não se faz nada. Carlos Batista, desde ter pertencido à direção de Rui Fontes, não tem algum receio de ter alguma herança menos positiva em relação aos sócios? Vamos lá ver uma coisa. O Presidente teve o cuidado de dizer publicamente que eu não era responsável da área, nunca fui responsável da área desportiva do Marítimo, nunca. Só recentemente me pediram esse apoio. E obviamente, na minha opinião,
no Marítimo, o grande problema foi, de facto, e lamentavelmente, que infelizmente deixamos de dizer, não é? E de facto, isso foi um momento que aconteceu, foi triste para todos nós, mas o Marítimo não... relativamente à questão de estar relacionado com o presidente atual, nós marcamos a nossa posição já em junho. Eu marquei a minha posição já quando saí da administração anterior, mas tenho que ser uma pessoa responsável, tenho que manter a estabilidade do clube, e no momento em que marcamos essa posição, nós, em órgãos sociais do clube, eu sempre disse ao presidente... Mas compreende a desilusão dos adeptos em relação à gestão do Dr. Rui Fontes? Desportiva, claramente, somos visão. Claramente. Agora, nós nos órgãos sociais, sempre disse que dos órgãos sociais anteriores só podia surgir uma lista. E essa lista só podia surgir uma. E surgiu, era o presidente que ia assumir essa, só que ele entendeu que não reunia condições para fazer, e por isso surgia a minha lista, porque senão nós não íamos fazer lista. Porque não estávamos de acordo com a liderança que estava a ser assumida no clube, desde há muito tempo. Obviamente não íamos estar, e é claro que agora até parece uma lista seca, que obviamente penso que familiares do presidente, portanto, obviamente ele, é natural, se fosse eu, era apoiante dessa lista. Por isso, para mim, nós só avançamos, e por isso temos pouco tempo, que o Carlos André já está há 2 anos a preparar esta lista. Portanto, ou seja, logo que um dos apoiantes do Carlos André perdeu as eleições, 65-35%. Já começaram a construir. Dr. Carlos Batista, Já começaram a construir. Diga o nome. Carlos Pereira. Pronto, Já o Sr. Carlos Batista anda aqui sempre a insinuar que o Carlos Pereira está por trás da minha. É verdade ou não não é? Não é verdade. Agora, também, Mas tem também o posso apoio dizer, de Carlos Pereira. Eu penso que é público. Depois da entrevista do Carlos Pereira, que disse que não apoiava a lista do Carlos Batista, que apoia a minha. Mas também é preciso E acha que é uma desmistificar mais-valia? aqui. Eu acho que é uma mais-valia. Aliás, acho que é uma mais-valia. Como consideraria uma mais-valia se o Sr. Carlos Batista se apoiasse em algumas decisões do Carlos Pereira. Como da mesma maneira acho que entre ter o apoio do Carlos Pereira ou ter o apoio do Dr. Rui Fontes, que levou o Marítimo neste Estado, claramente prefiro o apoio do Sr. Carlos Pereira. Agora, uma coisa que fique clara para o Sr. Carlos Batista. Esta lista é composta por gente competente. E ao contrário do que o Sr. Carlos Batista quer fazer passar, que é tudo gente que é comandada de fora e isso tudo, não é. Isto é gente séria, com caráter e que assume as coisas. O Sr. Carlos Batista tem que ser mais frontal e tem que dizer as coisas na cara da pessoa. Não tem que agir. Aliás, é o Sr. Carlos Batista que depois tem o Sr. Rui Fontes, seu primeiro colega de direção, que diz que o traiu. O Dr. Rui Fontes é que diz nos corredores que o Carlos Batista o traiu. E nós estamos aqui para saber o que se passou de grave entre o Carlos Batista e o Dr. Rui Fontes para se demitirem. Porque até agora Carlos Batista, posso falar? Portanto, isso é que nós precisamos de saber. O que levou a essa tomada de decisão para se demitirem, para se afastarem de Rui Fontes? Depois o Sr. Carlos Batista diz que o Dr. Rui Fontes barrou o nosso caminho. E o Dr. Rui Fontes disse: eu nunca barrei nada. Depois, outra coisa que o Sr. Carlos Batista continua a insinuar. Eles vão precisar de 8 meses. Sim, sim. E recordo que o Sr. Carlos Batista levou 1 ano para apresentar um plano estratégico, ou mais do que 1 ano. Portanto, e vem falar que eles vão levar 8 meses a diagnosticar o clube. Então os senhores levaram mais de 1 ano a diagnosticar. É o próprio Carlos Batista que diz que quando entraram, se calhar falhou a experiência. É o próprio Carlos Batista. Então, ter 1 ano, temos resultados no ano, logo de imediato. Não então, falhou. o Miguel Guarda perguntou e o Carlos Batista foi o primeiro a dizer que se calhar faltou um pouco de experiência. Uma opção que não precisa de diagnóstico é se o Marítimo vai ou não precisar de um novo investidor. Carlos André. Repara, o caminho do investidor é um caminho que tem que ser explorado. Eu estou farto de dizer isto. Hoje o futebol, todo ele, tem investidores à volta. Agora, não se pode. Vem um Alex, que é outra coisa que eu acho fenomenal. É que de repente o Alex nunca falou comigo.
nunca ouviu o nosso projeto e de repente diz, não, eu vou negociar com o Carlos Batista. Isto quase que indicia que já lá atrás, a tal tração que se calhar o Dr. Rui Fontes fala, é que se calhar já lá atrás foi combinado com o Alex, nós vamos chumbar a proposta para pôr de fora o Dr. Rui Fontes e depois continuamos a negociar contigo. Uma insinuação grave, não sei se quer... Insinuação gravíssima. Isto é gravíssimo. Não, Isto é gravíssimo. é a ideia que dá, claramente. Isto é uma coisa grave. É a ideia que dá, Sim, claramente, repara, Sr. Carlos vamos lá ver Batista. uma coisa. Eu não conhecia, conheci o Alex como um grande personagem do marido, um atleta de grande pergaminhos do marido. Não o conhecia. E, obviamente, nas reuniões que tive, obviamente aí tenho de dizer que sim, fui o presidente que trouxe o Alex para este projeto, para apresentar este projeto, de acordo com o diagnóstico que identificamos na necessidade do investidor. E ele, desde a primeira hora, depois das reuniões que tivemos de direção, entendeu que eu devia de fazer parte desse projeto. Obviamente, nós suspendemos as negociações porque havia mais investidores, além do Alex interessados. Aliás, haviam 3 investidores na altura. Nós suspendemos porque, de facto, se esta direção estava missionária, não podia continuar as negociações. Mas o Alex é o investidor do Carlos Batista? Não, o Alex, não, vamos lá ver. O Carlos Batista, da lista liderada. O marido, neste momento, precisa de financiamento imediato. Precisa de financiamento de algumas entidades que possa ter financiamento, precisa rapidamente, no dia 18, começar a negociar os financiamentos, precisa calmamente, junto dos grupos económicos da região, também procurar a ver se é possível alavancarmos o financiamento do marido e, em simultâneo, estar à procura do investidor. O marido tem uma questão aqui relativamente ao investidor que é importante sempre salvaguardar, que é nunca perder a sua identidade. E, obviamente, isso dificulta muito as negociações. O Carlos André ainda pondera conversar com o Alex se vencer as eleições? Repare, nós não fechamos a porta a ninguém. Nós estamos dispostos a ouvir todas as pessoas que queiram ajudar o marido. E desde que os interesses do marido estejam salvaguardados, nós não fechamos a porta a ninguém. Agora, acho o Dr. Carlos Batista tem feito passar a mensagem que a situação financeira do marido é estável. Mas depois diz, o marido precisa de financiamento urgentemente. Epá, então se calhar não é assim tão estável. Carlos André, não sei. Não percebo. Obviamente. Se calhar a sua escolha de palavras... Estamos a chegar ao final. Mas só para dizer... muito rapidamente. Sim, só para dizer que, obviamente, uma estrutura de financiamento de uma empresa também passa por financiamentos. Não é só... E por isso, isto que eu estou a transmitir é uma necessidade. Obviamente, se não, como a gestão anterior, se não pagarmos os fornecedores, nem pagarmos... Obviamente temos sempre dinheiro para investir. Muito bem. Se pagarmos, vamos necessitar de investir. Para concluir, peço que deixem uma mensagem em apelo ao voto aos sócios do marido, começando pela lista A de Carlos André Gomes, 30 segundos. Não, o apelo que eu deixo aos sócios do marido é que, acima de tudo, que façam-se comparecer nas eleições e que votem. É importante que votem, é importante que mostrem que eles próprios estão atentos à vida do clube e que querem ter uma palavra na escolha da próxima direção. Independentemente do projeto que vencer, aquilo que é importante é, no dia 18, estarmos todos do mesmo lado. E só há um lado, que é o lado do marido. Lista B, 30 segundos. Obviamente, apelar ao voto. É importante que os nossos sócios estejam identificados com o programa das duas listas, com o nosso programa, saber aquilo que nós preconizamos para o futuro do Marítimo, aquilo que nós entendemos que deve ser no imediato as soluções que o Marítimo tem, que tem de implementar. Mas há uma questão aqui só rápida para dizer, é importante recuperar isto, é importante o Marítimo recuperar o seu património. Estas questões de um colega do Carlos André relativamente à questão da Câmara, é importante ficar salvaguardado que isso são questões que o Marítimo não pode... Muito rapidamente, estamos mesmo em cima, é o apelo final. É o apelo ao voto. Muito bem, muito obrigado a ambos, muitas felicidades aos dois candidatos para o resto do processo eleitoral.